No interior, onde eu morava, não existia energia elétrica. Então, o meio de comunicação mais eficaz que nós tínhamos era o rádio, né? E meu pai costumava ouvir muitos programas que tinha cantoria de repentistas. E também eu tenho um irmão que comprava muitos livros de cordel, folhetos. E eu aprendi a ler cantando cordel, né? A gente começava a querer aprender aquela arte que a gente achava tão bonita. E minha mãe incentivava muito, para a gente cantar o romance. Então, para cantar era preciso conhecer a história, era preciso aprender a ler. Então, isso me estimulou muito a leitura, né? Então, foi meu primeiro contato com a leitura, foi a literatura de cordel. Daí que eu falo que eu fui alfabetizada nesse sentido, né? Artisticamente, nas letras, através esse veículo de comunicação altamente eficaz, né? Minha avó morava num povoado chamado Criolidubina, que fica no município de Tuntum. A minha mãe foi passear, estava grávida, e eu resolvi, né, por pura pressa, nascer lá na casa da minha avó. E depois a minha mãe voltou para casa e nós morávamos em Alto Alegre, que hoje faz parte de uma grande reserva indígena lá em Barra do Corda. O povoado foi extinto na década de 70, início de 80, e aí nós migramos, né, saímos da zona rural e fomos para a cidade, né, somos famílias que sofremos com essa mudança muito grande, né? O choque cultural para mim foi muito grande. Então fomos para Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão, né? Que fica na região tocantina, que é banhada pelo rio Tocantins. E lá eu cheguei com os 7 anos de idade, cresci lá no bairro Santa Rita, que era um bairro de periferia ainda hoje, e que naquela época estava iniciando e começava com muitas dificuldades, água, luz, saneamento, essas coisas. E lá eu fui me formando artista, né, nesse bairro. Morei também 3 anos no Rio Grande do Norte, onde eu tive a possibilidade de conhecer grandes repentistas. E quando eu comecei a escrever para o teatro, eu só escrevia rimado. E eu ficava preocupada. Por que eu só escrevo isso rimado? Porque com o choque cultural que eu tive entre Alto Alegre e Imperatriz, eu havia, de certo modo, engavetado essa lembrança, essa referência, né? E quando eu me vejo adulta, como eu escrevo para o teatro, escrevo em rimas. E fui buscar, né, no meu passado, onde estava essa origem dessa escrita. E aí não entrei em crise nenhuma, achei isso muito bem. E lá no Rio Grande do Norte eu pude conhecer grandes repentistas e me reaproximar da literatura de cordel, né, me aprofundar em Patativa do Assaré e gostar tanto ainda mais de cantoria, e aí agora de forma mais consciente, com um olhar mais de pesquisa, né. E depois vim para Brasília em 96 e aqui em Brasília eu comecei a escrever, né? Escrever consciente que estava fazendo poesia, ou pelo menos algo parecido. E desde 96 que eu moro aqui e a cidade é muito generosa com os artistas. E eu digo em especial os nordestinos, porque aqui tem muito nordestino. Então é uma cidade que foi muito generosa comigo. Sempre me abriu muitas portas. E aqui desde 96 que eu vivo de poesia e de teatro, né? Para um artista no Brasil sobreviver da sua própria arte nesse campo alternativo não é muito fácil, né? Mas como diria Guimarães Rosa, viver é perigoso, né? Nada é fácil nesse mundo. Bom, a minha primeira publicação foi o livro Babaçu Cedro e Outras Poéticas em Tramas. Esse livro eu publiquei aqui em Brasília. Foi o livro que me abriu as portas para esse mundo da literatura mesmo, né? De dizer, eu escrevo, eu sou poeta, está aqui meu livro, e de falar poesia, de ter o livro para mostrar, assim. Então, circulei muito em cafés aqui em Brasília, vendi muitos livros em escolas públicas e tenho muito orgulho de dizer que vivo do meu trabalho artístico, né? E com muito amor que a cidade reconhece essa luta da gente. Então, Babaçu, Cedro e Outras Poéticas em Tramas foi a minha primeira publicação. Nesse livro eu tenho poucos poemas que tratam dessa questão mais regional. Então eu me apropriei desses poemas que vão falar de quebradeira de coco, de lavadeira de rio, das minhas origens no interior, e trabalho esse viés do livro. Ele tem outros poemas, né, com outras temáticas, mas eu me apropriei mais dessa, talvez pelo título e pelo que eu gostaria de falar. Minha segunda publicação foi o Miolo de Pote, da Cacimba de Bebê, que é um livro que eu organizo ele de uma forma muito mais organizada. Eu trabalho com ele com uma estética mais definida. Eu digo, eu quero esse livro no papel craft, eu quero que ele tenha xilogravura, eu quero que ele tenha uma característica mais rústica
E aí a Manuela Afonso e a Bia de Mello, que são, na época, eram aqui do Departamento de Artes Visuais, foram duas grandes companheiras que deram também assim a sua contribuição para que esse livro tivesse a cara que ele tem. Hoje ele está na 4ª edição, né? Então assim, já vendi 3.000 cópias desse livro. Para um livro de poesia, para um trabalho de poeta independente, é uma vitória muito grande, é uma conquista muito grande. Então é um trabalho que me traz assim muitas alegrias. E o terceiro livro é um conto, né? Não sei nem se a gente pode chamar de livro, é muito pequenininho e foi uma experiência que eu tive de experimentação mesmo, né? De dizer, olha, eu vou fazer uma coisa diferente que não seja poesia. E aí eu tinha esse conto guardado desde 94, né? 94 eu escrevi esse conto e ano passado eu resolvi publicar. É Ao Que Vai Chegar. É um livro que é ilustrado pelo Alexandre Almeida, né? São mosaicos, né? Mosaicos feitos que é um artista maranhense, cineasta que também trabalha com mosaico. É um livro que eu dedico à minha neta, que é a Morgana, né? Que o livro fala de uma menina que morava em um lugar onde não existia luz. Então ela não conhecia as cores. E ela sonhava colorida, embora não soubesse o que eram as cores. E aí fala do desejo, né, da necessidade, da vontade de descobrir, né, do sonho. Bom, então são esses 3 trabalhos que eu tenho já publicados, né? Tenho mais uns 3 livros prontos, mas ainda esperando uma oportunidade para poder publicar. Impregnada em meu corpo, eu trago o cheiro doce do cedro. Nas minhas magras veias o que corre não é sangue vermelho nem azul, é puro leite. É puro azeite de babaçu. Minha pele foi tecida pelos bilros de minha avó Baíta. Meus olhos esbugalhados foi mãe da lua que alumiou. Com o triste canto da rolinha fogo pagou. O pulsar da minha vida tem um ritmo traçado pela dança da mão de pilão. Meu riso frouxo nasceu das cantigas de cordel, à luz das lamparinas, brincadeiras de roda, cair no poço e pulando corda. Forjada nas farinhadas, nos engenhos de rapadura e nas debulhas de feijão, mesmo saindo do mato, ele não. Permanece dentro de mim, grudado, grudado que nem mucuim.